salmo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Porque ele só ouvia dizer, olha, a tribo tal do norte, a tribo de Naftali, a tribo de Zebulon, a tribo de Dan, as tribos do norte, as mais distantes, já se uniram à causa de Absalão. Depois, Manassés já está com a causa de Absalão. E eram 12 tribos. Foram diminuindo os que estavam com ele. Aí ele ouve essas notícias e diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Porque não eram inimigos, eles só se tornaram adversários. Eles ficaram com um outro lado da versão da narrativa e optaram por essa outra narrativa. Esse é o adversário, é diferente do inimigo. É um cara que crê diferente de ti, que adota uma outra versão, que comprou um outro pacote, mas não necessariamente alguém que quer te matar. A diferença entre um inimigo e um adversário é, etimologicamente falando, esta. São numerosos os que se levantam contra mim, cada vez mais. São muitos os que dizem de mim, porque no passado todo mundo dizia, ele é de Deus, Deus é com ele. Ele tinha sido uma unanimidade absoluta em Israel. Mas agora, depois de alguns erros, ele foi se relativizando. Se relativizou quando adulterou com a mulher de Urias, Batseba, ele vem se relativizando. Ele vem perdendo a unanimidade. E agora ele perdeu definitivamente a unanimidade. E já são mais os que estão contra ele do que os que estão com ele. E ele diz, são muitos os que dizem de mim. Agora, ele estava acostumado a ouvir os cânticos de louvor a ele, de afirmação a ele, de validação do nome dele. Mas vocês vejam como questões de natureza íntima e familiar podem destruir a vida pública de uma pessoa completamente. Foi o caso de Davi, eu mesmo sei na minha vida o que é isto. Ser unanimidade e depois, por questões de natureza familiar, você perder totalmente a unanimidade. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, não há mais saída para esse cara. Deus virou as costas e nós viraremos também. Você conhece esse sentimento? Às vezes aí na tua casa, tem gente que já está dizendo isso para você há algum tempo. Você deixou Deus, se desviou, você não vai mais ao culto, não dá mais o dízimo, não frequenta isso, não faz aquilo. Às vezes, por razões pequenas, mesquinhas, idiotas, grandes questões se levantam na família, as pessoas param de falar com você, de se dirigirem a você, de considerarem você quem você é, de projetarem para você as piores imagens e interpretações. Eu conheço isso, mas conheço isso por 1000 gerações. Conheço mesmo. Dentro, fora e aonde você quiser. Eu sei como é que a pessoa se sente e já ouvi isso a meu respeito. Eu, acerca de quem diziam, ali vai um homem de Deus. Tinha gente que dizia, é um Jesus entre nós. Um monte de coisas, mas depois de um tempo eu passei a ouvir, não há em Deus, nem Deus consegue mais salvar esse cara. Não há em Deus salvação para ele. Como eu vejo também gente que pecou pecados considerados absurdos e as pessoas dizem não há salvação para ele. Hoje em dia, no meio cristão brasileiro, especialmente, cunhou-se essa frase de que bandido bom é bandido morto, ou seja, porque nem mais os crentes creem em conversão de pessoas que andaram no erro e no pecado. Quando eu me converti,
todo bandido era potencialmente um alvo de pregação para que houvesse conversão. Hoje em dia, não. Bandido bom é bandido morto. Você vê como as coisas mudam e viram outras completamente diferentes. Só que aqui se trata do rei Davi, que está longe de ser exatamente um bandido com as categorias de bandido de 3.000 anos atrás. Ele era um homem em estado de equívoco e de alguns pecados, como foi com Batseba, e de algumas atitudes completamente acovardadas em relação ao tratamento da sua própria casa. Mas ele não era um perverso, de jeito nenhum. Mas o povo ouve histórias, ouve boatos, e aumenta, e cresce. E aí chega uma hora que você vira uma heresia ambulante. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Esse é o nosso tema aqui. Quando muitos dizem, não há em Deus salvação para ele. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, isso é Davi falando, o que eles dizem é isso, mas eu não estou impressionado com o que a maioria, ou com o que a multidão fala. Eu sei quem tu és para mim. Eu posso ter errado e eu errei. Eu posso ter pecado e eu pequei. Mas eu não sou o que eles dizem. Eles dizem que entre mim e ti não há mais nada, mas o nosso borogodó é inquebrantável. Eu sei quem eu sou para ti. Eles dizem que tu não me queres mais, que nunca mais tu me quererás. Eu, porém, digo que tu és o meu escudo. És a minha glória. A minha glória não vem da multidão que me aclama. Mesmo que eu fosse um só, tu continuas a ser a minha glória. Mesmo que todos se levantem contra mim, mesmo eu sendo um ente relativo, como eu sei que eu sou, tu és o meu escudo, tu és a minha proteção, é em ti que eu me oculto e tu és a minha glória. E tu és aquele que exaltas a minha cabeça. Mesmo quando todos conspiram para me tirar a coroa, eu não sou coroado por homens. Eu fui coroado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Olha só como é que uma pessoa aprende a reagir quando o mundo inteiro vem contra, mas a consciência dela resiste em fé, sabendo que, ainda que o mundo inteiro se levante, maior é aquele que habita em mim do que aquele que está na soma do mundo todo. Esse é um nível de fé que quem quer virar gente grande precisa alcançar, de não se impressionar mais com a multidão das falas, dos boatos, das perseguições, das impressões, das maldades, das invenções, das falastrices. Não! Sejam eles quantos sejam, venham como venham, inventem o que inventam, adversem-se contra a minha vida como queiram. O Senhor, todavia, é o meu escudo, é a minha glória. O Senhor é a minha coroa, como Paulo, que estava lá, numa prisão, em 2 Timóteo, no capítulo 4, para morrer com frio, solitário, traído, abandonado pelos da igreja, por todos. Tinha gente da igreja se levantando, dando testemunho contra ele na corte romana. Mas, em momento algum, ele se abate. Ele diz, olha, eu estou sozinho, vem logo que eu sinto saudade de você, estou com frio, estou com fome,
estou num tédio danado, me traz livros para eu ler, porque eu estou aqui sem ter o que fazer, no frio dessa masmorra, sem ninguém comigo, só Lucas vem aqui, ninguém mais. Vem, Timóteo, vem, faz companhia a ele e fortalece meu coração. Mas eu estou firme, o Senhor me livrou e me livrará, e a coroa da justiça já me está reservada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Esse é um cara que não precisa de multidão para saber que o que existe entre ele e Deus é inquebrantável. Esse é um cara que não precisa de multidão validatória para saber que o que existe entre ele e Deus é indissolúvel, é inquebrantável. Tu, Senhor, és aquele que exaltas a minha cabeça. E olha que ele está pensando num filho alto, cuja cabeça, o texto bíblico diz que sobressaía-se do ombro para cima. Ele era mais alto do que a população toda de Israel. Então ele diz, olha, o meu filho pode ser até grande, mas quem exalta a minha cabeça és tu, Senhor. Com a minha voz, não com a multidão. Do lado de Absalão tinha uma multidão clamando, não tinha ninguém falando a respeito dele. E ele ainda saiu da cidade, andando pelo ribeiro do Cedron, entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, amaldiçoado por um cara chamado Simei. Perguntaram, tu queres que a gente fie uma espada nele? Ele disse, não, deixa ele me amaldiçoar à vontade. Porque pode ser que o Senhor tenha mandado ele me amaldiçoar, deixa ele me amaldiçoar. Agora, se eu voltar em paz e a maldição dele não se cumprir contra mim, ele vai ter a justiça que ele merece, mas não toquem nele. Pode ser que ele esteja falando uma palavra de Deus que eu precise ouvir melhor. E aí ele diz contra todas as vozes, ele diz com a minha voz, a minha. É quando você sabe que você sozinho, no seu quarto, vale mais do que a multidão reunida para te amaldiçoar ou para falar mal de você. É quando a tua intimidade com Deus é tão profunda que o ajuntamento de milhares não abatem nem alteram a convicção da sua relação e do seu vínculo com Deus. É aí que eu quero que você chegue, é nesse lugar que eu quero que você se ponha. É aí que a gente vê meninos se transformarem em homens, meninas em mulheres, quando a gente alcança essa consciência. Porque eu, com a minha voz, clamo ao Senhor. E Ele, não de algum lugar cheio de gente, mas do seu santo monte, me responde. Ele não está nem dizendo me responderá. Ele está dizendo eu tenho o testemunho da voz de Deus, que não me isenta de culpa, nem de pecado, nem de relatividade, mas que me garante que mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo, como Paulo disse. É isso que Davi está dizendo. Eu não sou o suprassumo da fidelidade, mas eu creio na fidelidade de Deus. Eu sei o que existe entre nós. É inapagável e inquebrantável. E eu clamo e ele me responde. Ele não tem a esperança de que Deus o responderá. Ele sabe, ele me responde. Ele não só crê em Deus, ele sabe Deus para ele. Ele me responde. E aí, olha só, no meio daquela confusão, gente mais gente vindo do norte e do sul contra ele, ele com uma minoria, a maioria com o filho, e olha o que ele diz nessa fuga, tendo que dormir de novo em grutas e não mais no seu palácio, na sua cama king size, nos seus favores de corte recebidos, com os seus serviços. Não.
Ele agora volta para o ponto onde ele começou na vida, para o nada, como um falido, perseguido. E provavelmente essa perseguição o tenha salvado de se tornar um rei babaca. Às vezes a perseguição vem para nos salvar da glória embabacante. Vou repetir para você. Às vezes a perseguição chega para nos salvar das glórias embabacantes. Aí ele volta para o início da viagem da vida dele. No tempo em que o sogro queria matá-lo. Aí ele diz, eu falo e ele me ouve e ele me responde. E olha o verso 5. Deito-me e pego no sono. Isso aqui é uma coisa de doido. É como Pedro, lá em Atos 12, na véspera da decapitação, ele deitado no cárcere dormia profundamente, algemado entre guardas, roncando. O anjo do Senhor que vem salvá-lo tem que bater nele, acordar. Acorda, Pedro, acorda, porque o cara estava noutra. Confiança total. Se eu morrer, para o Senhor eu morro. Se eu viver, do Senhor eu sou e eu vivo para Ele. Quer pois eu morra ou eu vivo, eu sou do Senhor. Quando você chega nesse nível, tudo muda na sua interpretação da vida. Entendeu? Quando você chega nesse nível, tudo muda. Por isso ele diz, deito-me na pedra, na gruta, e pego no sono. Acordo no dia seguinte, porque o Senhor me sustenta. Porque era para ele cair numa depressão e nem levantar mais, mas não. Ele dorme em paz e acorda forte, porque o Senhor o sustenta. Ele estava triste? Tristíssimo. Estava com o coração angustiado? Angustiadíssimo. Ele era pai. Quem vinha contra ele era o filho. Não era nem tanto por causa da multidão, era por ser o filho. É uma dor indizível. Essa da traição da intimidade não tem tamanho. Mas ele tinha suas próprias avaliações mentais e sabia os erros que ele tinha cometido, as várias omissões, e como ele tinha deixado aquela amargura crescer no coração do garoto. Por isso, agora, arrependidamente, ele diz, não o matem. Quem sabe pode ser que eu o recupere. Mas a angústia está lá, mas ele não está destruído. É como Paulo que diz, eu estou triste, eu estou abatido, mas eu não estou destruído. Eu estou abatido, mas eu não estou destruído. E eu deito, e eu confio, e eu pego no sono. Eu acordo e me ponho em pé, porque eu sei que o Senhor me sustenta. Ele está comigo, apesar de tudo. Ele não me deixa e não me deixará. Não tenho medo, olha só. Não tenho medo de milhares do povo, não tenho medo. A gente tem que chegar nesse nível de saber que mais são os que estão conosco, mesmo que conosco não haja ninguém, como foi o que Eliseu disse para o seu servo, quando os exércitos o cercaram para prendê-lo, e ele olhou para aquela multidão de inimigos, de um exército adversário vindo contra ele, e o servo dele, apavorado, Geazi falou, eles vão nos pegar. Aí Eliseu disse, Senhor, abre os olhos do meu servo Geazi para que ele veja. Aí quando Geazi teve os olhos espirituais abertos, ele viu milhares de anjos, de exércitos celestiais, de seres de outra dimensão, com armaduras de outra dimensão. E aí ele disse a Geazi, tu não vês? Mas são os que estão conosco.
do que os que estão com eles, a gente não precisa enxergar com os olhos, mas quem sabe crê com o coração. E quando crê com o coração, diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não deixaram um buraquinho para o ratinho passar e se esconder, não tinha rota de fuga. Não tinha rota de fuga. Cercado de todos os lados, ilhado pela intenção adversária contra a vida dele, mas ele diz: eu não tenho medo. Eu não tenho medo de milhares, de milhões, do mundo inteiro. Contigo eu sou maioria, Senhor. Tu comigo me fazes mais forte do que todos que se levantam contra mim juntos e de todos os lados. Portanto, Senhor, levanta-te. Levanta-te. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos. Ele sabia que aquela guerra não era dele. Aí o pessoal ia ser nocauteado pelo nocaute de Deus. Ia pegar na ponta da pera. Feres nos queixos a todos os meus inimigos. E aos ímpios, os que estão aproveitando da situação por motivos perversos, tu quebras os dentes, eles ficam sem o poder de abocanhar, ficam sem capacidade de morder. Eu sei que o Senhor vai se levantar e esse povo vai ficar banguela. E os que vêm contra mim vão ser nocauteados pela tua mão. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, e do seu povo, ele está falando ao Senhor: Senhor, tua é a salvação, e do teu povo a tua bênção. A salvação vem de ti. E o significado dela é que tu nos abençoas. E é o que eu peço que tu faças. Que tu venhas e que tu te levantes em meu favor. Eles são muitos, nós somos poucos. Mas eu sei que tu és por mim. Apesar da minha relatividade, apesar dos pecados que eu reconheço, apesar das minhas omissões, nesse caso, tão triste dos meus filhos, Aminon, Absalão e Tamar, apesar do que eu já fiz antes, o Senhor é por mim, porque a tua graça é melhor do que a vida, e porque tu me purificaste e eu fiquei limpo, tu me perdoaste e eu fiquei perdoado. E tu não me imputaste transgressão diante do meu coração quebrantado e arrependido. Tu me acolheste, me lavaste e criaste em mim um coração que está se renovando todo dia. Por isso eu oro e sei que tu me respondes. Por isso, cercado e sofrendo, que o líder do cerco é alguém da minha casa, no entanto, eu deito e pego no sono e levanto, porque o Senhor me sustenta. E eu sei que a minha glória vem de ti, que a exaltação da minha vida é o Senhor que produz. E eu não tenho medo nenhum, medo nenhum dos milhares, das vozes, dos antagonistas, de ninguém. Eu sei que eu sou teu e tu sabes de mim com esse amor inseparável. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem?
Se aquele que podia me julgar e me condenar resolveu me justificar, me validar, a quem temerei? Quem vai se interpor entre mim e o meu Senhor? Certamente não são esses adversários humanos, porque nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá me separar desse amor que está em Cristo Jesus. Senhor, que essa palavra tão singela tenha sido entendida, compreendida e o objetivo dela se estabeleça, que é gerar uma fé que não se assuste, que se torne maior do que o medo, que não conte o número dos inimigos, mas conte a certeza da tua presença. Ensina-nos a não contarmos o número dos adversários, mas a contarmos com a certeza absoluta e fiel da tua presença sempre. Ajuda-nos a crescermos na direção dessa fé, para deixarmos de ser meninos e meninas eternamente. É o que eu te peço, que nada mais nos tire o sono, e que a gente deite, pegue no sono e acorde, arrombe as tristezas, os sentimentos, as emoções, rasgue as mortalhas, bote a cara para a luz do sol e saia para viver em teu nome e na tua força. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.